Olá a todos, o meu nome é Rubens Maciel, eu sou acadêmico do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e, em companhia de Wiver Santos, também acadêmico do curso de Medicina da FCM-MG e da nossa orientadora, professora Yara Furtado Santiago, estamos desenvolvendo uma pesquisa a respeito das infecções relacionadas à assistência à saúde, IRAS, uma análise das ações propostas pelo Programa de Controle de Infecções Hospitalares do Hospital Universitário de Ciências Médicas de Minas Gerais. Primeiramente, eu gostaria de definir o que são as IRAS, que são infecções adquiridas após a admissão do paciente e que se manifestam durante a internação ou após a alta, quando puderem ser relacionadas com a internação ou a procedimentos hospitalares. Elas acometem 5 a 15% dos pacientes internados, sendo que 30% das IRAS são consideradas preveníveis. Nos Estados Unidos, é estimado que ocorram 2 milhões de IRAS anualmente, resultando entre 60 a 90 mil mortes. No Brasil, o custo diário do paciente com IRAS é 55% superior ao de um paciente sem IRAS. E aqui do lado nós temos a imagem de Staphylococcus aureus, que são um dos principais micro-organismos envolvidos em IRAS no Brasil. Quando se fala das IRAS, é importante lembrar dos órgãos que regulam essas infecções, como é o caso da Comissão de Controle de Infecções Hospitalares, que é a CCIH, e do Programa de Controle de Infecções Hospitalares, que é o PCIH. A CCIH vai atuar tanto na prevenção quanto no tratamento e na limitação da disseminação de infecções em cursos e também no oferecimento de treinamento e capacitação para os profissionais da área da saúde. A CCIH vai operar de acordo com o PCIH, que vai estabelecer metas a serem cumpridas pelos profissionais. Uma pesquisa do CRM de São Paulo, de 2019, investigou 158 hospitais, onde foi identificado que 19% deles não possuíam uma CCIH declarada formalmente, o que é extremamente maléfico, tanto para a análise epidemiológica das infecções, quanto para o controle efetivo dessas infecções. Aí do lado nós temos a imagem de uma campanha de higienização das mãos, o que é um fator extremamente importante para o controle das infecções hospitalares e que é promovida pela CCIH dos hospitais. Além disso, é fundamental que a gente fale a respeito do Programa Nacional de Prevenção e Controle das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, que é o PNPC-IRAS. Ele foi desenvolvido pela Comissão Nacional de Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, que é um órgão da Anvisa, e ele é dividido em etapas. A primeira foi de 2013 a 2015 e tinha como objetivos reduzir a incidência de IRAS prioritárias, das infecções primárias de corrente sanguínea e das infecções de sítio cirúrgico, e estabelecer mecanismos de controle sobre a resistência microbiana. A etapa de 2016 a 2020 tinha como objetivos reduzir a incidência de IRAS prioritárias, prevenir e controlar a disseminação da resistência microbiana em serviços de saúde e consolidar o próprio programa. Essa etapa que é utilizada para comparar com os dados obtidos por meio da pesquisa. A etapa vigente, que é de 2021 a 2025, tem como objetivo ampliar o monitoramento da incidência de IRAS, estabelecer um benchmarking entre os serviços, implementar indicadores de boas práticas para a prevenção de infecções e da resistência microbiana. A nossa pesquisa tem como objetivo geral avaliar a efetividade das medidas adotadas no PCIH proposto pela CCIH do Hospital Universitário de Ciências Médicas nos últimos 10 anos, e como objetivos específicos tem-se avaliar a repercussão das medidas adotadas do PCIH, do HUCM, avaliar a eficácia do PCIH para os diferentes setores, avaliar o custo das medidas implementadas e analisar separadamente quais as medidas aplicadas são mais eficazes para o controle das IRAS. As justificativas para a realização desse trabalho são que as IRAS estão entre as 6 principais causas de óbitos no Brasil, sendo então importantes problemas de saúde pública. Além disso, esse tipo de pesquisa auxilia no controle do desenvolvimento de resistência bacteriana, uma vez que faz a análise dos micro-organismos envolvidos nas infecções e do seu antibiograma. Além disso, esse tipo de pesquisa é fundamental no acompanhamento de novas infecções emergentes, como é o caso do coronavírus e também da Candida auris. Nesse alerta de risco aqui da Anvisa, que foi notificado um caso no Brasil em 9 de dezembro de 2020, e esse fungo, essa levedura, é extremamente danosa aos pacientes. A respeito dos métodos do trabalho, primeiro eu gostaria de citar aqui a resolução número 510 de 2016,
que fala a respeito de pesquisa com banco de dados, cujas informações são agregadas e sem a possibilidade de identificação individual, que é o caso da nossa pesquisa, e ela não precisa de avaliação pelo sistema CEP e CONEP, então não precisa de avaliação pelo Comitê de Ética. Esse é um estudo observacional, quantitativo, analítico, longitudinal e retrospectivo. E nossa amostra é composta por relatório de bases de dados da CCIH, do Hospital Universitário de Ciências Médicas, referente aos últimos 10 anos de internação nos diferentes setores do hospital. Continuando com os métodos, a análise da amostra ocorreu da seguinte forma: foram vistos relatórios entre 2011 e 2021, contendo esses dados aqui dispostos. Foram encontrados, então, 3.744 relatórios que passaram pelos critérios de inclusão e exclusão. Assim, foram analisados 3.186 dados e os dados excluídos pelos critérios de exclusão foram 558. Para a análise de dados, as informações coletadas foram organizadas em planilhas e calculadas o tempo para o diagnóstico, o cálculo para a incidência de IRAS total e por setor, comparação da incidência das IRAS de acordo com os setores do hospital, análise do controle das IRAS de acordo com as métodos estabelecidas pelo PNPC e IRAS, listagem dos micro-organismos envolvidos nas infecções e posterior análise dos seus antibiogramas e análise da evolução para sepse por tipo de infecção e da relação da infecção com o óbito do paciente. Aqui temos o nosso cronograma, dividido em levantamento bibliográfico, seleção da amostra, coleta de dados, análise de dados, redação do artigo científico, revisão do texto e submissão do artigo científico. Atualmente, estamos passando do mês 8 para o mês 9 de pesquisa. Vamos então aos resultados do trabalho. As IRAs foram analisadas em 16 setores do hospital. Houve um total de 3.186 notificações analisadas e os principais setores com a maior incidência de IRAs são a ortopedia, com 707 notificações, a unidade de terapia intensiva, com 701 notificações, a unidade de medicina interna, com exceção da unidade de terapia intensiva, com 599 notificações e a cirurgia geral com 469 notificações. Nesse gráfico, nós podemos olhar o comportamento das IRAs de uma maneira geral ao longo dos anos. O ano de 2021 fica velado aqui porque a análise foi feita somente até abril, então esse resultado pode falsear a quantidade de infecções do ano. A gente observa, então, a análise de 2011 a 2020, uma queda importante no número dessas infecções, uma queda de 37,06%. Esse outro gráfico nos traz uma análise pormenorizada de alguns setores muito importantes no hospital, como é o caso da unidade de terapia intensiva, onde houve uma aumento das taxas de infecção em 300%, o que é extremamente relevante, e já nos setores de urologia, cirurgia cardiovascular e nefrologia, houve redução dessas taxas de infecção em 91,48%, 84,48% e 28,12%, respectivamente. Esse gráfico revela as taxas de infecção ao longo dos anos para aqueles setores que eu falei que há maior incidência das infecções hospitalares. Então, no setor de medicina interna, houve um aumento de 127% nas taxas de infecção ao longo do tempo. No setor de terapia intensiva, de cirurgia geral e ortopedia, houve redução nessas taxas, de 78,57%, 70,45% e 45,58%, respectivamente. Agora aqui nós temos um gráfico a respeito do tempo entre o início da infecção, que é contado a partir do primeiro sintoma que o paciente tem, até o diagnóstico dessa infecção. Nós temos uma média de 13,05 dias. E nos chama a atenção aqui o setor de ortopedia, que leva cerca de 35 dias entre o início da infecção até o diagnóstico, seguido pelo setor de ginecologia, de cirurgia plástica, e de cirurgia cardiovascular.
Nós temos como conclusão do trabalho que é evidente a relevância da consolidação da CCIH dentro do hospital, como também do seu programa de controle de infecções, para o efetivo controle das infecções. Além disso, é necessário a continuidade da pesquisa com o término previsto para março de 2022, para que a gente consiga analisar o restante dos dados e que se chegue a mais resultados e mais conclusões. Aqui estão as nossas referências bibliográficas, que também podem ser acessadas pelo QR Code, caso alguém queira, tenha interesse, e fico à disposição caso surjam dúvidas. Muito obrigado a todos.